Oi, eu sou a Fabi e hoje você vai conhecer um jogo de estratégia 100% orgânica. Conheça Honey Bus. Esse é um jogo de alocação em que no final quem tiver ganhado mais dinheiro vence e assume a chefia do novo Império Econômico das Abelhas. A preparação vai depender muito da quantidade de jogadores, então eu recomendo que você dê uma lidinha no manual. Esse é o marcador de primeiro jogador e no caso aqui, se eu estivesse jogando com mais uma pessoa, eu começaria com uma operária e 5 moedas e o próximo jogador com uma operária e 10 moedas. Além da configuração inicial da colmeia, que é espelhada para os dois. Também recomendo que cada um tenha uma ficha de referência para deixar ele do lado, porque ele vai te lembrar das possibilidades durante o jogo. Então no meu turno eu vou alocar a minha primeira operária ali do lado do favo que eu quero pegar pra mim. Então ela vai funcionar entre aspas como se fosse o pagamento por aquela pecinha. Assim que eu pegar, eu já tenho que alocar ela na minha colmeia. E aí percebe que ela tá formando um desenho específico? Então eu vou sempre olhar pro buraquinho ali de dentro e comparar com a minha carta de referência. Qual será que foi o desenho que eu fiz? Nesse caso, com uma peça só eu já formei um alecrim. Então quando eu crio um favo vazio, ou seja, tá faltando a pecinha ali do meio, eu vou ativar todos os itens de ação nos espaços adjacentes desse favo em questão. Nesse caso, eu posso colocar 2 abelhas novas no berçário, realizar a ação de coletar, então eu vou usar esse espaço de baixo e eu posso mover a minha abelha até um espaço, ou então, gastando 2 moedas, eu posso mover um espaço extra. Nesse caso, não seria útil eu andar um espaço só, porque aí eu teria feito uma flor silvestre, mas na verdade o que eu fiz é um alecrim, então a flor silvestre ela não vai encaixar nesse favo do meio, tem que ser um alecrim. Então eu vou escolher pagar as 2 moedas para poder pegar a pecinha do alecrim que vai ali no meio. Caso eu ande alguma casa e não caia em cima de nenhum tile, então eu vou receber um grão de pólen. Assim que eu colocar o néctar ali no meio, significa que aquela região vai poder produzir determinado item. Mas para fazer isso eu precisaria ativar a ação de produzir. Nesse caso eu não tenho, porém eu tenho o decreto, que é usado para executar qualquer uma das outras 5 ações possíveis na colmeia. E aqui a gente tem um porém, se a gente quiser pegar essa pecinha de decreto alocando uma abelha lá no começo do turno, eu ainda tenho que pagar 5 moedas, mas eu não tenho nenhum custo para ativar, tá? Bom, então agora que eu coloquei a minha ficha de leque em cima de um espaço da colmeia, cada peça de néctar adjacente a esse espaço vai produzir imediatamente uma gota respectiva do mel. Falando um pouquinho sobre os tiles, a gente tem o primeiro ali da esquerda, o de abelha nova, onde eu vou mover temporariamente uma das minhas operárias do banco de reserva para o berçário, e o berçário é uma área designada para novas operárias. Só quando eu fizer a parte de recolher todo mundo é que eu vou poder utilizá-las. Logo abaixo a gente tem o tile de decreto, que foi o que eu acabei de explicar, e embaixo dele a gente tem o tile de contabilidade, onde eu vou receber 5 moedas do banco. Aqui pro lado direito a gente tem a pecinha de coletar, onde eu vou mover naquele espacinho lá de baixo as minhas abelhas, e aí eu vou conectar uma peça de néctar ou ganhar um pólen. Temos também a fichinha de produzir, lembrando que cada peça de néctar só pode conter apenas uma gota de mel por vez. E por fim nós temos o tile de mercado, onde eu posso realizar uma das 2 ações, ou vender para o mercado ou completar um pedido. E para vender eu vou escolher um dos recursos, o pólen ou algum tipo de mel, e vou vender a quantidade do recurso em questão. Para cada unidade vendida, eu vou receber as moedas do banco com o número equivalente ao valor atual do recurso, e toda vez que eu faço uma venda, esse valor cai. E se eu escolher completar um pedido, eu vou pegar uma carta de pedido que já esteja virada para cima e vou completá-lo. Então eu vou entregar para o banco as unidades de recurso requeridas pelo pedido em questão, e aí eu vou pegar a carta de pedido e vou colocar na minha frente. Ela vai valer pontos no final da partida. Ao completar um pedido, eu também ativaria o ícone de ação que está impresso embaixo do montinho de pedidos em questão, que pode ser coletar, produzir ou mercado. E eu posso executar a ação da colmeia correspondente se possível, mas eu só posso fazer isso antes do fim do meu turno. Logo antes de encerrar meu turno, então eu viraria para cima a próxima carta do monte em questão. Nesse caso aí eu usei todas as minhas abelhas que estavam disponíveis na colmeia, então tá na hora de reconvocar. Então eu vou puxar todas elas de volta para dentro da colmeia e agora sim eu posso pegar aquelas abelhas que estavam ali no berçário. E essa é uma ação disponível, logo depois que eu fizer ela, eu já tenho que passar a minha vez. Outra forma de pontuar é pela competição da rainha. Em cada partida, 3 das competições da rainha ficam disponíveis, e elas podem ser competições de velocidade e competições finais, sendo que as de velocidade oferecem prêmios em moedas que são entregues para cada jogador imediatamente assim que os requerimentos são cumpridos, e as competições finais oferecem prêmios em pontos que vão ser atribuídos a cada jogador no final da partida. O final da partida é ativado quando o valor de 4 dos 5 recursos não pode mais cair, ou quando todos os pedidos
de 2 dos 3 montes já foram completados. Quando isso acontecer, a partida deve continuar até todos os jogadores terem jogado o mesmo número de turnos. Para saber a pontuação final, primeiro você vai somar o valor total das suas moedas e vai ganhar um número de pontos correspondente a esse valor. Depois você vai ganhar um ponto para cada gota de mel e grão de pólen que ainda estiverem na sua colmeia. Depois você vai ganhar os pontos indicados para sua posição em cada competição final e depois você vai somar os pontos indicados em cada um dos pedidos que você completou. Então o jogador que tiver mais pontos vence. Esse é um jogo da editora Galápagos indicado para pessoas a partir de 14 anos, comporta de 1 a 4 jogadores e as partidas têm duração média de 45 a 90 minutos. O meu eu comprei lá no site da Place Games, inclusive tem cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela para vocês. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar.